Qual Jesus você tem seguido? Você tem seguido o Jesus bíblico ou você tem adorado o Senhor Jesus que você criou? Eu quero trazer essa palavra agora de noite porque ela veio para mim de repente. Eu não esperava e eu acredito que todos vocês que estão assistindo esse vídeo merecem ouvir isso. É uma palavra um pouco dura que veio para mim num culto de jovens que eu estive hoje e eu decidi compartilhar aqui com vocês também. E a pergunta que eu te faço: qual Jesus você está seguindo? Você está seguindo o Jesus da Bíblia, o Jesus que prega o Evangelho, ou você está seguindo um Jesus que você criou, um Jesus que atrai prosperidade e tudo que você pede, você tem? Eu quero saber isso de você. Faça essa pergunta agora para si mesmo e se pergunte: qual Jesus eu estou seguindo? E o porquê que eu digo isso, meus irmãos? Acontece que nos dias de hoje a gente vive em momentos em que alguns evangelhos pregados não são realmente Jesus, pregam uma prosperidade em bens materiais que você vai ter tudo que você deseja na tua vida sem se esforçar, só fazendo um pouco do bem, e é isso. Mas o Jesus da Bíblia, ele não é um Jesus que te passa a mão na cabeça, ele não é um Jesus que te conforta, ele é um Jesus que te confronta a fugir do teu pecado, a buscar o bem, a buscar realmente trazer o bem em todo o seu momento da sua vida. E se você for levar em consideração todos os seus pecados, você peca mais de 400 vezes por dia. Você peca em mentiras, você peca em pensamentos, você peca em qualquer outra coisa pequena que talvez você nem lembre. Mas pecado é pecado, independentemente se você roubou um banco ou roubou um chiclete, independentemente se você cometeu o ato ou se você só pensou nele. Para Jesus, todo pecado é igual, independentemente de qual seja. E a primeira palavra que eu quero trazer aqui para reforçar o que eu estou dizendo para vocês está aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. E o versículo diz aqui: Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas de Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. E o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui? Ainda no começo, é uma carta que ele escreveu para a igreja de Corinto, e ele estava dando um sermão para ela sobre o evangelho pregado e sobre o aceitar um evangelho diferente do que já foi pregado na Bíblia. Aceitar uma coisa diferente, uma adição diferente do que algo que não está escrito na Bíblia ou algo que está sendo distorcido. E eu digo isso porque muitas vezes a gente aceita realmente esse Jesus, que ele passa a mão na nossa cabeça. Mas o Jesus que está na Bíblia, como eu falei, meus irmãos, ele quer você que confronte todos os seus pecados. Ele não quer que você simplesmente ore no seu tempo livre, quando você tem 10 minutinhos. Ele não quer que você seja um cristão que leia a Bíblia uma vez por semana ou uma vez por mês. Ele quer um cara que estude, que faça o bem, que busque a redenção e que não se conforte com seus pecados. E assim, se você busca a prosperidade em Jesus, fique sabendo, Jesus, ele nunca vai te abandonar. Não importa se você está em um momento ruim no seu emprego, se você está com problemas financeiros. Eu digo isso também por mim. Eu já passei por momentos, eu passo por momentos assim, que às vezes aperto no dinheiro e a gente fica um pouco desesperado, pensa mais em dinheiro do que em Jesus. E isso acontece com a gente, mas a gente tem que saber remediar tudo isso. Porque se até os pássaros têm o que comer sem trabalhar, por que você que é filho de Deus, feito à imagem e semelhança, Deus não vai te alimentar? Se os apóstolos, Jesus colocou eles para sair andando só com a roupa do corpo, e eles perguntaram a Jesus: tá, mas o que nós vamos comer, o que nós vamos beber? E Jesus falou: vão e preguem. Deus vai preparar tudo para vocês no caminho. E eles conseguiram água, conseguiram comida. Então, tá tudo preparado. Não precisa focar inteiramente nessas coisas secundárias da vida. Você está focando muito em coisas
secundárias, eu digo isso, trabalho, coisas da vida que quando você morrer vão passar. Mas tem uma coisa que não passa, independentemente de quanto você viva e até quando você morrer, que é Jesus Cristo. Ele sempre vai estar lá. Ele tem que ser seu objetivo principal e tem que ser seu foco principal na tua vida. E seja Jesus o Jesus que prega o Evangelho em toda a Bíblia. Leia, estude, se mergulhe na palavra de Deus para você entender quem é o Jesus de verdade. Não o Jesus que você muitas vezes vê em um vídeo na internet assim como esse e que prega realmente a prosperidade de ter um bom carro, ter uma casa boa, e isso pode acabar te afastando realmente do verdadeiro Jesus. Às vezes você pensa que ele só vai perdoar seu pecado e é isso, por isso mesmo passou a mão na sua cabeça. Mas Jesus quer que você confronte seu pecado. Tem um pecado, uma iniquidade que você cometa rotineiramente. Iniquidade diferente de pecado é um pecado que você comete cotidianamente. Um pecado como uma mentira que você começa ela e prolonga por muito tempo. Então, confronta esse teu erro, esse teu pecado. Não só peça perdão e cometa de novo amanhã. Não faça isso. Cometa ele hoje, se arrependa e busque confrontá-lo para você não fazer mais isso. Se você fez de novo, confronte novamente. Vença o pecado. Deus ele te revestiu com a armadura, com a sandália da justiça, o capacete da salvação e o escudo. Mas ele só te deu uma espada. A espada é a Bíblia. Ele te deu todo um arsenal de defesa e um apenas de ataque, que é a espada. Se você puder fugir do pecado, quanto melhor, quanto mais melhor. Se você se proteger dele, mas quando chegar a hora de confrontar, pega a sua espada e confronte o pecado. Esse Jesus é o Jesus que te faz confrontar o seu pecado para todo sempre. E assim, preguem, estudem para vocês buscarem retamente a quem vocês vão ouvir, a que palavra vocês vão ouvir, ter o discernimento para ouvir uma palavra certa, uma palavra boa. Eu digo isso porque até eu posso estar falando uma coisa errada aqui. Como diz aqui no segundo texto, em Gálatas, deixa eu pegar aqui, Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que já temos pregado, que seja considerado anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém que está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja considerado anátema. Ou seja considerado maldito. Anátema é maldito. Então, se você se tornou maldito por um evangelho diferente daquele que já foi pregado, você tem que procurar totalmente o discernimento para você não ouvir alguém pregando uma anátema da Bíblia, uma anátema de Jesus Cristo. Eu digo isso que até eu posso estar falando coisas erradas em momentos da minha vida ou pregando algo errado. Então tem que ter esse discernimento e esse estudo para não falar coisas erradas, coisas diferentes do que a Bíblia já pregou. Então busque estudar e ter o discernimento para você distinguir o que é certo e o que é errado perante a Bíblia, para você distinguir o que está sendo dito conforme a Bíblia e o que está sendo de diferente. E como diz aqui na continuação, no capítulo 10, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O que Paulo quis dizer aqui? Se você quer agradar as pessoas, você não vai estar querendo agradar Cristo. Ó, eu procuro agradar pessoas. Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Porque às vezes ser servo de Cristo não significa ser servo das pessoas. Realmente, às vezes você tem que abandonar, as pessoas vão te achar estranho, mas procure sempre buscar o evangelho, ser servo de Deus, servo de Cristo a todo momento da sua vida e ter esse discernimento para você ouvir uma palavra boa e uma palavra justa. E agora eu queria concluir com, com isso, essa frase aqui no final. Olha, meu amigo, minha amiga, eu não sei quem você está vendo,
Eu não vou colocar nada nesse vídeo para ele ser entregue. Quem tá vendo é porque foi feito para você ver. De fato, eu não vou fazer nada para entregar esse vídeo que seja entregue a quem merece ouvir, quem quer ouvir essa palavra. Busque discernimento na Bíblia. Entenda que o Jesus Cristo é um cara que confronta, que ele não vem para acariciar a tua cabeça, passar a mão na tua cabeça. Ele vem para te confrontar teu pecado, para você fazer o bem e para você entender o mundo da forma que ele fez. Se você não busca conhecimento, você pode acabar ouvindo e caindo em armadilhas da terra, caindo em muitos pregadores, cara. Muitos pregadores a gente vê por aí diariamente, muitos pregadores que falam coisas que até quem não é realmente do meio cristão ou não busca realmente a Cristo consegue entender que tem alguma coisa de errado e julga. Então, você no teu direito de buscar a Cristo. Continue buscando, busque mais, sempre mais que possível. Eu estou nessa caminhada também, eu não sou o ser mais expert, eu não sou um ser humano reto, realmente. Às vezes a gente se entorta no caminho, mas busque o caminho estreito, o caminho de Jesus Cristo, porque o caminho de Jesus Cristo não é um jardim, ele não é um jardim cheio de flores, é um caminho estreito e difícil. Então busque esse conhecimento para você estar preparado para quando chegar a hora você conseguir passar pelo caminho estreito. Então é isso que eu tenho para trazer para vocês. Eu estou gravando aqui de noite, então boa noite. Mas se você está vendo de dia ou de manhã, bom dia, boa tarde e ficamos por aqui. Tchau, tchau.